Para vocês que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos também. É um privilégio receber vocês aqui. Esperamos, quem sabe, encontrar vocês oportunamente, presencialmente conosco. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, e o livro de Eclesiastes ele é um livro profundamente realista. É um livro que consegue mostrar para nós, ao mesmo tempo, duas características que nós encontramos nesse mundo, ou duas formas, ou duas realidades que estão disponíveis nesse mundo ao mesmo tempo, que nos levam a conclusões, inclusive, opostas. Quando nós estudamos, ou quando nós começamos a estudar esse livro, ficou claro para nós que o autor estava profundamente frustrado. O tom da sua voz era frustrado, a sua poesia ela era marcada por tons tristes. Se fosse música, era em tom menor. Nós vimos que ela carregava uma dor e um sofrimento que, à medida que você ia lendo, você falava assim, eu acho que eu entendo esse cara, eu acho que eu entendo essa dor, eu acho que eu entendo esse sofrimento, porque são sofrimentos que nós temos, são percepções que nós temos. Nós olhamos para a vida e nós vemos que esse mundo é um caos. Nós olhamos para a realidade, nós vemos um universo que é caótico. Se você pudesse voltar comigo naquilo que o autor de Eclesiastes já disse, ele fala que o universo é cíclico. Se você voltar para o capítulo 1, você vai ver. As coisas vêm, o vento vai, o mundo gira, tudo parece estar funcionando nesse ciclo que não acaba, que não tem limite. Quando ele olha para a história da humanidade, ele diz, as coisas vão, as coisas vêm, elas começam de novo e não existe nada de novo debaixo do sol. Nós encontramos novas formas de fazer as mesmas coisas, mas tudo é um enfadonho, uma repetição enfadonha. Esse mundo é profundamente aleatório. As coisas acontecem, elas não parecem conectadas. Esse mundo é caótico. Se você presta atenção nesse mundo, você chega a considerar que ele é cruel. O autor de Eclesiastes nos diz que existe um tipo de sofrimento humano que atinge a todos. Não existe ninguém que tenha vivido até aqui que não tenha passado por sofrimento. Não tem ninguém na história, ninguém em volta dele, não tem ninguém em volta de nós que não tenha enfrentado sofrimento, porque esse mundo é cruel. Nós vemos isso por todos os lados acontecendo. E pior, ele fala, esse mundo é cheio de opressão. Existe domínio, existe poderio, existe a influência de poderes e é de cima para baixo, é opressão, existem os oprimidos que são esquecidos e ninguém lembra. Crueldade pura. Nós vimos que ele falou que as relações humanas estão desumanizadas. O domínio de um sobre o outro tem feito com que mulheres tenham sofrido, tem feito com que o exercício do poder soberano e absoluto de um rei, de um ditador, é péssimo. Inclusive ele chega a dizer que em alguns casos o poder é ruim até mesmo para aquele que exerce o poder, no caso ele mesmo, como rei em Jerusalém. O mundo é aleatório e cruel. E não é à toa que ele fica frustrado. Não é à toa que ele diz várias vezes tudo é vaidade. Não é à toa que várias vezes ele diz que nada faz sentido. Porque quando ele olha para o mundo, quando ele observa o mundo, ele encontra sofrimento suficiente para uma visão completamente frustrante a respeito da vida. Mas essa que é a grande dificuldade do autor. Que no meio desse caos que ele encontra no mundo, no meio dessa aleatoriedade e sofrimento, ele encontra tanta beleza, que na beleza que existe nesse mundo, ele encontra razões suficientes para a alegria. Curiosamente, o autor, aos poucos, vai nos apresentando nuances e lampejos de elementos positivos desse mundo, que fazem com que esses pequenos lampejos sirvam como um argumento não para a frustração, mas para a alegria. Nós que já estamos lendo esse livro há algum tempo, nós já vimos isso em alguns momentos, nesse mundo caótico e aleatório. O autor diz, calma, tudo está sob o controle soberano do Senhor. Tudo tem um tempo determinado, tudo tem um propósito. As coisas parecem aleatórias, mas existe um Deus acima do sol. E esse Deus acima do sol sabe o que faz.
Tem uma das expressões que ele faz, que ele usa, que ele descreve que aquilo que Deus faz permanece. Eu sei que o que Deus faz permanece para sempre. As coisas não são efêmeras, porque aquilo que Deus faz transcende o tempo. As coisas não são vazias, porque o que Deus faz é cheio de significado. As coisas não são frustrantes, porque quando Deus faz o que tem que fazer, Ele mostra o seu caráter, Ele diz quem Ele é e Ele demonstra o seu cuidado. Até um ponto que em alguns momentos Ele fala o seguinte: esse mundo é belo. No capítulo 3 ele fala: Deus faz formoso tudo ao seu tempo. No capítulo 8 ele vai dizer: Ele é quem promove o bem e as coisas boas. Ele chega a dizer: eu vi o que é bom e o que é belo. Quando Deus concede aos seus filhos que desfrutem dessa vida. Bom, belo, no meio do caos, no meio da tempestade, no meio do conflito e do sofrimento, o autor para olhar para o Senhor e no Senhor ele começa a identificar bondade e beleza nesse mundo. E ele encontra a bondade de Deus e a beleza de Deus espalhada por onde ele olha. E a sua perspectiva então é transformada e ele começa a encontrar razões para a alegria. E ele nos ensina o seguinte: existe alegria no meio desse caos. Existe a possibilidade de se desfrutar da alegria no meio desse mundo completamente caótico. É por isso que a última vez que ele fala sobre aquelas passagens que nós vemos ele festejando de aproveite a vida, curta, coma o pão, aproveite do teu trabalho. A última vez que ele falou, no capítulo 8, versículo 15, ele disse o seguinte: então eu exultei a alegria. Ele chega ao ponto de exasperar pela alegria que ele encontra no caos. O mundo continua caótico. O universo continua repetitivo. A humanidade continua cíclica. Mas ele encontrou beleza, bondade como razões para alegria. E com isso, Kohelet nos ensina que nós podemos olhar para esse mundo caótico, para a nossa experiência de sofrimento, para os desarranjos desse mundo que são sem fim, e nós podemos encontrar motivos para ter alegria na beleza e na bondade de Deus. Pare por um momento e pense nisso. Sua semana, se a sua semana não foi um caos, eu quero saber de que cidade você veio. Eu quero ir morar lá. Se sua semana não foi o caos, eu quero saber qual foi o trabalho que você realizou essa semana. Aliás, parabéns para você que trabalha. Como diz a Laís, eu não trabalho, então eu não mereço parabéns hoje. Mas eu tenho certeza que caos é uma palavra que cabe na descrição do teu trabalho, da tua vida e do teu sofrimento. A minha pergunta é: onde você está vendo a bondade de Deus? Você tem parado para olhar para a beleza que existe no seu caos? Ou que no meio do seu caos existe espaço para uma alegria que transforma? Porque o que nós vamos encontrar na medida que nós lemos o texto é que essa vida no meio do caos, ela é inevitável, mas a experiência da alegria não. A experiência da alegria é algo que nós podemos esquecer e excluir da nossa existência. Nós podemos tomar aquela perspectiva do autor de olhar para o caos e para o problema e viver frustrados. Nós podemos passar a vida reclamando, dizendo: olha, a realidade não é como eu gostaria e por isso sofro horrores. Ou eu posso entender que eu não tenho poder sobre a realidade, que eu não posso mudar o mundo, que eu não tenho condição de evitar as catástrofes naturais e que eu posso, ainda assim, encontrar conforto no cuidado soberano do Senhor. O que nós vemos aqui é que
no texto que nós vamos ler hoje, é que existem 4 ambientes que o autor vai nos apresentar. No capítulo 9, versículos 7 a 10, e eu peço que você abra sua Bíblia lá, por favor. Ele vai nos apresentar 4 ambientes onde essa alegria pode ser profundamente transformadora. E esses ambientes onde a alegria é profundamente transformadora são ambientes que nós conhecemos, que nós experimentamos, são ambientes que nós convivemos muito bem, mas nós esquecemos que a alegria pode transformar esses ambientes. E esses ambientes são a mesa, a vida, o casamento e o trabalho. Basicamente, os pontos mais importantes da nossa experiência e dos nossos relacionamentos. Kohelet vai nos dizer que a alegria tem o poder de transformar a tua mesa. Ele vai dizer que a alegria tem capacidade de transformar a tua vida. Ele vai dizer que a alegria é capaz de transformar o teu casamento. E acredite, ele vai dizer, a alegria tem o poder de transformar o teu trabalho. Quando nós entendemos que existe beleza e bondade de Deus suficiente para nós nesse mundo, e nós resolvemos então focar naquilo que é bom e belo da parte de Deus, no meio do nosso caos, nós vamos encontrar felicidade transformadora. E eu sei que você conhece essa felicidade transformadora. Sabe por quê? Porque você já foi ao trabalho feliz e chateado. E no dia que você foi chateado, você brigou com todo mundo. Mas no dia que você foi feliz, o seu ambiente foi transformado. Você já acordou de pá virada algum dia na sua vida? E alguém te falou bom dia e você perguntou por quê? Mas você já acordou feliz. E você sabe a diferença que isso faz. Vocês que são casados, vocês sabem a diferença da felicidade e da frustração dentro de casa. Vocês sabem como é difícil morar e conviver com pessoas sempre frustradas e chateadas, e como a vida é leve na alegria. Nós sabemos que esses princípios são verdades, mas o que o autor vai nos ensinar hoje é, nós podemos escolher as coisas boas e belas. Nós podemos encontrar motivos suficientes para uma vida feliz no meio do caos. Mas vamos lá. Capítulos 9, versículo 7, nós vamos encontrar o primeiro ambiente em que a alegria ela é transformadora. E vocês já sabem, eu mal preciso confessar, que a mesa ela é um excelente lugar para encontrar alegria para mim. Esses tempos atrás, a Gabriela foi fazer um procedimento na coluna dela, e a pessoa com quem atendeu olhou para mim e falou, por que você procura isso? Ela falou, eu vou correr 21 quilômetros amanhã. Eu falei, uau! E o senhor? Eu falei, o que o senhor acha? Ele falou, já entendi. A minha alegria está em outro lugar. A minha alegria está à mesa. Eu gosto de ter alegria na mesa. Eu sei por quê. Porque é muito bom comer coisa boa, não é verdade? Mas o autor de Eclesiastes vai dizer que a alegria ela pode transformar refeição em celebração. Nós podemos ter refeições todos os dias à mesa, mas a alegria transforma a refeição em celebração. Observa o que ele diz no capítulo 9, versículo 7, vai! E agora nós vemos um novo modo de Kohelet funcionar. Ele vai funcionar não mais como um sábio que dá dicas, agora ele dá ordens, agora ele é um coaching que dá direções agora. Agora você vai e faz alguma coisa. Eu já falei muito para você, está na hora de você fazer alguma coisa. Você não entendeu ainda que a única coisa boa que tem nessa vida é comer, vai e come o teu pão. Ele para de dizer, olha, a melhor coisa é comer e beber, a melhor coisa é pão e vinho, a melhor coisa é aproveitar a vida. Agora chega. Agora é hora de você fazer alguma coisa. Você já me ouviu falar sobre essa beleza de aproveitar a vida comendo à mesa pelo menos 4 vezes. Agora vamos fazer alguma coisa. Vá, coma, beba, vista-se, desfrute, faça. Essa é uma mudança de um autor que sabe que a vida é curta.
Na semana passada nós vimos que uma das perspectivas da sabedoria é a consciência de que nós vamos morrer, de que nós estamos passando pouco tempo por aqui. E diante dessa realização de que nós temos pouco tempo nessa vida, a ordem agora é vai, aproveita a vida. E é tão difícil ler esse versículo nas Escrituras, mas é tão difícil que comentadores dos mais antigos e dos mais diversos têm profundo problema com essa passagem. Como assim vai e aproveita a vida? Por que ele não fala vai, gasta tempo com a lei do Senhor, medita nela de dia e de noite? Por que ele não diz vá ao culto? Por que ele não diz vá ao templo, sacrifique, viva uma vida dedicada ao Senhor? Por que ele não fala isso? Porque ele escreve para pessoas que vivem isso. E são pessoas como nós, religiosos como nós, que têm muita dificuldade de aproveitar a vida. Os mais antigos comentaristas judeus diziam que essa passagem dizia que comer e beber, na verdade, tem a ver com o estudo da Torá. Os comentaristas cristãos dizem que esse daqui tem tudo a ver com o devocional do cristão. Tem que comer e beber da palavra. Bonito, não é? Mas o nosso autor sabe usar as palavras Escritura e Torá. Não é isso que ele está falando. Veja bem, não estou dizendo que você tem que parar de ler as Escrituras, tá? Porque tem que lembrar os desavisados que a Escritura continua dizendo: bem-aventurado é aquele que medita nessa palavra de dia e de noite. Não esquece isso. O que o autor está fazendo é adicionar uma perspectiva que nós realmente não conseguimos levar. Uma perspectiva de que o aproveitar o hoje faz parte da experiência cristã, faz parte da piedade, faz parte do nosso relacionamento com o Senhor. Porque a alegria, quando ela é firmada no Senhor, aquele que firma a sua alegria no Senhor, melhor dizendo, ele sabe que aquilo que está à sua mesa é providência divina. Ele sabe que aquele tempo junto de família é graça de Deus. Essa é uma alegria que vem do Senhor e se volta para Ele. Não é a alegria da pessoa que gosta da balada e do evento. Não. Essa é a alegria da fé. Essa é a alegria da comunidade da fé. Que vê a mão de Deus em todos os lugares e não só em alguns. Que vê a mão de Deus na igreja, que vê a mão de Deus no trabalho e que vê a mão de Deus à mesa. Eu gosto de ver a mão de Deus à mesa. Especialmente quando ele vem com picanha na mão dele. Aliás, comi ontem. E a experiência de comer em comunidade é muito legal. Faz muito bem para o coração. Como eu não trabalho, essa semana eu tive a oportunidade de sentar por pelo menos 3 vezes para comer à mesa com outras pessoas da igreja. É sensacional. Sensacional. Poder sentar e conversar. Sentei em uma mesa essa semana para abrir o coração e contar os meus pecados. Sentei em outra mesa para ouvir pessoas com dificuldade. Em outra ocasião, só para celebrar teologia e conversar sobre categorias teológicas. Ontem foi só churrasco. A alegria transforma a refeição em celebração. Ele diz, coma o teu pão com alegria. E ele diz especificamente, coma o teu pão com alegria. Nós lemos isso como se fosse um ato de dó, né? Coma o teu pão com alegria, como se não existisse mais comida. Falar, não, né? Só tem o pãozinho, né? Come feliz, filhinho. Não é isso que o autor está dizendo. Essa refeição é a refeição do rei. Pão é uma refeição importante, especialmente no contexto desse autor. Pão e vinho era símbolo de festividade. Ele está dizendo, aproveita a tua refeição com alegria. A minha versão traz uma leitura muito interessante. Ele diz o seguinte, beba gostosamente o teu vinho. A palavra gostosamente, em outras traduções, é vertido como beba com coração alegre. Dá mais ou menos, o hebraico dá mais ou menos a ideia de o seu coração tem que estar bom. Beba com coração bom. Alguns entendem isso como gratidão, alguns entendem isso como prazer. Beba gostosamente, desfruta. A alegria nos permite transformar refeições cotidianas
em celebrações. Sentar com as crianças à mesa e dizer, conta como foi o teu dia. Perguntar para elas o que vocês aprenderam no devocional de hoje. Todos esses elementos fazem parte da celebração. Nós não precisamos de refeições aceleradas e corridas todas as vezes. Nós podemos sentar na mesa e falar, passa margarina para o pai. Como é que foi sua semana, meu filho? E o que tiver para celebrar, ser motivo de festa. Tem dia que realmente é motivo de festa. Tem dia que é motivo de alegria no Senhor. Mas a alegria transforma a refeição em celebração. Como é que isso aqui que nós vamos fazer 3 vezes ao dia em casa pode refletir a nossa gratidão ao Senhor? Como é que nós podemos fazer com que a nossa mesa seja um ambiente onde a graça seja percebida e não somente os afazeres da vida? Porque a alegria nesse contexto transforma. Não é somente o sentar, não é somente reabastecer para o resto do dia, não é somente encerrar mais um dia para começar outro, ou quem sabe começar mais uma jornada de trabalho. O cafezinho da manhã, aquele que te acorda, aquele que te anima, pode ser uma celebração do Senhor. Naquele momento, o teu coração alinhado com Cristo vai dizer, Senhor, muito obrigado por esse café, muito obrigado pela energia que eu vou ter por esse dia. E celebrar com o Senhor isso. Muito obrigado pela experiência de comunidade que eu tenho em casa. Muito obrigado pelas pessoas que estão em volta de mim. Muito obrigado pelas pessoas que eu vou encontrar no caminho do meu trabalho ou encontrar no meu trabalho. A alegria transforma a refeição em celebração. O caos não vai mudar. Teu chefe continuará teu chefe, teu trabalho continuará teu trabalho, trânsito de São Paulo continuará tal como está, para pior, rápido. Mas existe bondade e beleza de Deus, se a gente olhar no lugar certo. E a mesa é um desses ambientes. Quando nós olhamos a graça e a bondade de Deus na refeição, nós podemos transformar com alegria isso em celebração. Mas não é só isso que ele fala. Ele fala que a vida tem que ser assim, a vida tem que ter essa marcação. O versículo seguinte, eu quero olhar esse verso, essa parte do verso com vocês. O final do verso diz o seguinte, pois o Senhor de antemão se agrada das tuas obras. Comer e beber com alegria da perspectiva do autor é algo que Deus já se agrada e aprova. Você já tem o aval de Deus para fazer isso na sua casa. Ele já liberou para você. Que você desfrute com alegria das tuas refeições. Nós já temos liberdade para transformar esse ambiente da nossa casa e da nossa vida. Mas existe algo mais, observe o versículo 8, ele vai dizer que a alegria ela transforma a nossa rotina em festa. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Esse é um texto que para nós é um pouco diferente, porque nós gostamos de roupas de muitas cores. E nós percebemos que existem muitas opções de cores por aí. Mas no contexto, roupas alvas e óleo, eles têm um duplo significado. Nós temos 2 palavras que podem ser entendidas de 2 modos diferentes. Roupas brancas no Antigo Testamento, eles descrevem um tipo de limpeza que pertence ao limpo cerimonial, ao santo. Imaginem um mundo sem máquina de lavar, sem sabão líquido, máquinas que aquecem a temperatura da água para você usar o Vanish na temperatura correta para remover todos os tipos de mancha, sem alvejante. Imagina você manter uma roupa branca nesse contexto. Roupa branca era uma roupa que você ia usar em dias de celebração. Era especial. Ela descreve pureza, mas ela descreve festa. São palavras, são roupas que demonstram diferentes posturas. E o que o autor está querendo dizer é o seguinte, a dica dele é de fashionista, ele está dizendo, olha, agora a tendência é branco. Não. Ele está dizendo, a tua vida tem que ser como se você estivesse sempre pronto para a festa. Mas santo sempre pronto para a festa. Não safado pronto para a festa.
Vamos deixar esse aviso bem claro aqui. A ideia de roupas brancas tem celebração, festividade e pureza ao mesmo tempo. Agora imagina se a nossa vida fosse marcada por isso. Uma postura de vida que preza ao mesmo tempo por celebração e felicidade e pureza. Imagina como nossa vida não seria transformada se as nossas roupas fossem sempre brancas. Nesse contexto. O autor de maneira nenhuma está dizendo para você colocar um sorriso no rosto no dia do sofrimento. Ele já disse para a gente, a vida é aleatória. Nós vamos sofrer. Vai ter dia de plantar, vai ter dia de colher, vai ter dia de não plantar, vai ter dia de sofrer. Existe sofrimento no mundo. Ele não disputa isso. Mas imagina se nós escolhêssemos a alegria nesses dias. Imagina se nós olhássemos para o caos da nossa vida e disséssemos, existe bondade e beleza ainda aqui. Porque a nossa tendência, quando nós estamos sendo abarrotados de sofrimento, é que nós lemos a vida como nós vimos o autor ler a vida no início do livro. Todas as coisas ruins, tudo é trevas, tudo é escuro, tudo é negativo, tudo é péssimo, tudo é ruim. Mas quando nós vemos o autor demonstrar que no meio desse caos existe luz suficiente, existe bondade e beleza suficiente, ele nos convida a voltar os nossos olhos acima do céu, para o Deus que continua presente, para o Deus que continua cuidando, para o Deus que continua preservando as nossas vidas. Ele nos convida a escolher a alegria no dia do caos. Roupas sempre brancas. Mas ele diz também óleo. Óleo é outra dessas palavras que são ambíguas. Óleo, eles eram usados, por exemplo, em cerimônias de unção. Um rei, ele era ungido com óleo para cumprir uma função. Pessoas chamadas para funções específicas no Antigo Testamento, eles recebiam óleo sobre suas cabeças. E isso era um modo de dizer que eles eram escolhidos ou ungidos. Ele descreve uma função religiosa, ele descreve uma função de pureza, mas ele descreve uma celebração. Óleo é uma daquelas outras palavras que nós usaríamos para perfume. Ele é aromatizado nesse contexto. Então, aquele perfuminho do fim do dia para sair para a festa, com roupa branca, é o que nós vemos nesse texto. Existe função, existe propósito no óleo, existe um reconhecimento de santidade, mas o óleo descreve festividade também. Agora, os dois conceitos colocados juntos, que a nossa vida seja sempre marcada pela pureza, alegria e celebração. Esse é o homem que disse que tudo é enfadonho. Esse é o homem que disse que tudo é vazio. Esse é o homem que disse que a vida é um ciclo repetido. Esse é o mesmo homem que está dizendo, a alegria pode transformar a tua rotina. Ele pode transformar a nossa vida em festa. Ele pode transformar essa mesmice repetida de segunda a sábado em um palco para a celebração da graça de Deus. Se nós colocarmos os nossos olhos debaixo do sol para tudo o que acontece de trevas e ruindade nessa vida, nós temos razões suficientes para frustração. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para a beleza e a bondade de Deus no meio desse caos, nós vamos encontrar uma alegria que é capaz de transformar a nossa rotina em festa. Oba, amanhã é segunda, eu vou ao trabalho. Por que eu estou feliz amanhã, 7:30 da manhã, entrando naquele ambiente que eu não gosto, com pessoas que eu não gosto? Porque eu decidi olhar para aquilo como Deus olha. Bondade dele, meu sustento sai dali, a provisão divina vem dali. É ali que eu exerço a minha missão, é ali que eu falo sobre Cristo, é ali que a minha vida é exemplo, é naquele lugar que eu sou chamado para servir,
É naquele ambiente que eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que aqui eu não posso fazer, apresentar Cristo Jesus para quem não conhece. Por que eu vou feliz segunda-feira para o trabalho? Porque é beleza de Deus na minha vida. Foram tantos anos que Deus me acompanhou pela faculdade, por todos os anos da minha especialização, por todos os anos dos meus estágios, por todos os anos em todas as empresas que eu passei, para que hoje eu pudesse ter um emprego, para que hoje eu pudesse manifestar a minha função nesse mundo. Tudo o que acontece aqui é dádiva divina. Segunda-feira de manhã, roupa de festa. Que a alegria transforma a nossa rotina em festa. Mas ele continua. Ele vai para mais um ambiente, ele diz o seguinte: a alegria, ela transforma relacionamento em casamento. Tem muita gente morando junto. Tem muita gente vivendo junto. Tem muita gente vivendo junto com um documento que diz que eles são casados. Mas tem casamentos que não sabem nem o que essa palavra significa. Vocês que ainda não casaram, o casamento parece como a promessa da terra prometida. Aquela terra que mana leite e mel. Aquela terra que é assim, que quando você chegar lá, os seus problemas vão acabar. Mas o casamento não é bem assim. O casamento é um lugar onde duas pessoas, marcadas pela presença do pecado, decidem conhecer todos os pecados uns dos outros todos os dias. Se você acha que toalha caída no chão é ruim, tenta morar com um arrogante. Se você acha que tampa da privada é o problema, tenta morar com um teimoso. Pergunta para a Gabriela, ela sabe o que é isso. Casamento não é fácil. Casamento é difícil. Casamento é cheio de desafios. E existem muitas pessoas casadas que não sabem o que o casamento significa. Pessoas que vivem juntos e partilham a vida, até as contas estão divididas, mas não entenderam qual é a beleza do casamento. Gente para quem você perguntar, e aí, devo casar? E fala, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, olha para mim. Mas a alegria transforma relacionamento em casamento. Olha só o que o autor vai dizer, e aqui tem uma ordem. Ele diz, vai, desfruta a vida com a mulher que você ama. Imagina você receber essa ordem de Deus. Você fala assim, vai curtir tua esposa. Você fala, Senhor, você conhece ela? Vai curtir tua esposa. Vai sair com ela. Vai aproveitar a vida juntos. Vai tomar café num lugar chique onde ela possa tirar fotos para postar no Instagram. Vai curtir. Mas imagina ler esse versículo desse modo. Olha como fica esquisito quando a gente lê assim. Vai, desfruta a vida com teu marido. Senhor, você tem certeza que você conhece esse moço? Porque eu estou morando com ele, não tem nada divertido. A alegria transforma relacionamento em celebração de casamento. A mentalidade do nosso mundo é que a alegria do casamento ela dura uma noite, que é o dia da festa. E ali nós gastamos horrores. Nós gastamos a nossa poupança e a poupança de todas as pessoas ao nosso redor. E no final nós passamos a gravata para tentar recolher parte do que perdeu. Porque a gente acredita que celebração de casamento é ali. Porque ali tem luz, ali tem câmera, ali tem mágica. Ali é beleza, ali está o encanto e o feitiço da vida. Aí tem a lua de mel. Uau, viagens. Mas o casamento dia a dia é, e aí, tem feijão? Vamos comer o que amanhã? O dia a dia do casamento é esse. Você passou no mercado? Você entregou, colocou a carta no coisa, já pagou aquela multa que a gente está devendo? IPVA. Como é que você fez com os pagamentos? Como é que você está fazendo? Eu vi um negócio na conta aqui, está esquisito. Estava escrito Vivara. Que é isso?
Isso é casamento. E tem muita gente que acha que casamento é só isso. Essa é a vida que qualquer pessoa que colocar 2 pessoas para morar junto podem ter. Mas casamento é assim, ó, vai, aproveita a vida. Curte, desfruta com a pessoa que você ama. A alegria nos faz lembrar que casamento é uma questão de amor. Amor é uma questão de dedicação. A alegria nos lembra que por mais difícil que seja a pessoa que está do nosso lado, eu não sou fácil. A alegria me lembra que, embora as coisas sejam caóticas e difíceis lá fora, e que o trabalho está invadindo a nossa casa todos os dias, de que o celular está tomando o nosso tempo, de que o Instagram está consumindo a nossa mente, de que ali dentro, naquela casa, existe algo que é tão bonito e santo, que representa o relacionamento que Deus tem com o seu povo. É algo tão marcado por amor e doação e cuidado e proteção, que deveria transformar o nosso relacionamento em alegria, em acordar de manhã e dizer: muito obrigado, Senhor, pelo meu marido, ele tem os seus probleminhas, eu sei, o Senhor também, mas eu amo esse homem. Muito obrigado pela minha esposa, eu amo essa mulher, eu quero aproveitar o dia de hoje com ela. Apesar de não trabalhar, como diz a Laís, a nossa vida lá em casa é muito corrida. A gente tem muitas coisas por fazer. A gente não tem olerite, acho que é isso. Mas a gente faz muita coisa. E tem muita reunião, muita atividade, muito encontro. E uma das coisas que a gente tenta fazer quando nós percebemos que a nossa vida está começando a ficar corrida demais e cada um para um lado nós precisamos encontrar um ponto, achar um ponto para se encontrar. E para poder dizer um para o outro: eu sempre vou te encontrar. Quando a vida começa a ficar muito corrida, em algum momento eu vou lá, fecho o meu computador